Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui para contar uma experiência que eu tive quando eu me tornei mãe pela primeira vez. Poucos dias antes de eu ter meu filho, a minha chefe naquela ocasião me chamou e falou: olha, posso te falar uma coisa? Não me leva mal, mas é algo que uma amiga minha me falou quando eu fui me tornar mãe e isso foi muito útil para mim. E desde então, eu também tenho falado isso para as minhas amigas que se tornaram mães. E depois tive retornos positivos. Nós estamos numa era digital de acesso muito fácil, muito rápido a todo tipo de informação. E na área da maternidade, isso está se tornando um problema, porque da mesma forma que nós temos acesso à informação e ela nos ajuda, ela também nos prejudica, porque existe excesso de julgamento nas informações. É muito tem isso, tem aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é assado, é cozido, etc e tal. E a maternidade não é uma coisa linear, não é algo que acontece tão naturalmente como se prega por aí. Não, essa minha chefe me disse naquela ocasião, é o maior amor do mundo e sempre vai ser. A cada dia vai aumentar, mas não é um amor à primeira vista como pregam por aí. É um amor que vai sendo construído, porque no início é difícil, você não conhece o seu filho, você não sabe ser mãe, você vai aprendendo aos poucos. E aí é uma relação que vai sendo construída. Quando ela me disse isso, eu confesso que eu fiquei confusa, porque de fato o que a gente escuta por aí é que é um amor maravilhoso, um amor à primeira vista e que tudo vai dar certo, que a gente vai saber aprender a ser mãe no mesmo instante em que a criança nasce. E depois eu percebi que ela tinha toda a razão. Não é assim que funciona. Quando o bebê nasce, é muito interessante. Eu ia dizer estranho, mas mudei aqui a palavra. Porque é um ser que já está dentro de você, que você já ama, porque você sente ele durante toda a gestação, mas você não conhece. Quando ele sai da sua barriga e vem para o seu colo, a sensação que eu tive era de olhar e falar assim: oi, tudo bem? Sou sua mãe, e aí? Beleza? Quem é você? E aí a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo a lidar com o bebê. Eu até vi um meme muito engraçado esses dias que diz que quando nasce uma mãe, nasce uma intérprete, porque a criança vira e blá, 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 e a gente vira e fala, você quer tal coisa? E ela confirma ou não, porque a gente está num processo tão simbiótico com aquele bebê que a gente de fato entende ele muito profundamente. A gente começa a entender o que o choro significa. Quando me falavam isso, eu achei que a pessoa estava viajando, que eu nunca ia entender o que era aquele choro, mas de fato a gente passa a entender. Porque existe essa simbiose, e a convivência faz isso acontecer. Ao mesmo tempo, nós mães estamos enfrentando um processo bastante complexo, não só pela mudança total do estilo de vida, porque de um momento para o outro não é mais você que decide quando você vai comer, quando que você vai ao banheiro, quando que você vai tomar banho. Isso tudo tem que ser muito bem planejado e feito na hora que o bebê te libera para fazer. Por incrível que pareça, eu juro que eu achei que isso não era sério, mas aconteceu comigo. Eu juro que eu achei que era sem vergonhice uma mãe ficar de pijama até as 5 horas da tarde. E isso aconteceu comigo várias vezes. E infinitas vezes eu tomei banho com o meu filho dentro do banheiro olhando para mim. Porque se ele ficasse fora, ele podia estar dormindo, que eu entrava no banho, ligava o chuveiro e ele acordava. Já aconteceu isso aí com vocês? É surreal, meninas, é surreal. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para desmistificar a maternidade, o romance. Não é fácil ser mãe. É lindo, é maravilhoso, mas não é fácil. São coisas diferentes, entendem? É o maior amor do mundo e é muito difícil. Talvez seja por causa disso que exista isso. Porque senão a gente não daria conta de fazer tudo.
Então, se você se sentir extremamente sobrecarregada, extremamente cansada, com vontade de chorar a todo momento, entenda que é normal, faz parte. Além do que, o seu corpo está sofrendo uma enxurrada de hormônios para tentar se recuperar do processo gestacional e de parto. Então, se dá esse tempo, se permita. Muitas vezes a gente não se permite, porque existe aquela cobrança de ser a mãe perfeita, de colocar o filho em primeiro lugar, e não, eu só posso depois que ele já estiver em ordem, então não, eu vou comer depois, eu vou tomar banho depois, eu vou descansar depois. Gente, os pais hoje em dia, eles devem ser extremamente participativos. Eles são tão responsáveis quanto nós pela sobrevivência dos nossos filhos. E eles devem, sim, não é ajudar, eles devem participar desse processo, né? Eles também fizeram o bebê. Então, não existe mais essa coisa. Ai, nossa, como seu marido é bom, ele te ajuda. Não, ele não ajuda, ele faz o papel de pai. Não faz mais do que obrigação. E deve ser assim. Então, vamos usar essa força a nosso favor. Eu demorei muito para usar isso no meu primeiro filho. Porque, de fato, confesso aqui, eu não confiava no meu marido. Não confiava que ele fosse conseguir cuidar do meu filho. Eu achava que não. Se eu precisasse sair para fazer qualquer coisa que fosse, nem que seja para ir ao médico, eu só deixava meu filho com a minha mãe, não deixava com meu marido sozinho. Demorei muito para fazer isso. E ele é um pai muito melhor do que eu sou mãe, eu confesso isso para vocês. Ele tem muito mais paciência do que eu, ele tem um jeito incrível com as crianças, ele acorda de noite para cuidar dos dois tranquilamente. Muitas vezes ele nem me chama. E eu falo para ele, por que não me chama? Eu durmo muito pesado, a maioria das vezes. Mas eu falo para ele, me chama, né? Dá um cutucão aí e fala, ó, vá lá, seus filhos estão chamando. E ele não, ele faz, ele gosta, ele adora ser esse pai presente que ele é. E eu acho lindo, porque os meninos estão crescendo com esse exemplo. Voltando ao assunto, eu me sacrifiquei extremamente pelo meu filho mais velho. Tudo eu fazia depois dele. Tudo era depois, tudo era quando dava, se dava. Eu estava extremamente cansada, sim, mas mesmo assim eu me forçava ao extremo para fazer tudo por ele. Então, eu aprendi de um jeito difícil que a gente deve colocar máscara de oxigênio primeiro na gente para depois salvar quem está do lado. E eu aprendi isso exatamente numa viagem de avião que a gente fez quando ele tinha 11 meses. E a comissária de bordo falou, obviamente, para quem já viajou de avião já sabe, em caso de acidente, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você para depois salvar as pessoas do lado. E eu pensei, que ridículo! É lógico que não, se esse avião despressurizar, eu vou primeiro botar a máscara no meu filho, depois eu ponho em mim. E na sequência, veio de novo um pensamento, nossa, que ridículo é você! Porque supondo-se que, no caso de uma despressurização de cabine, de um acidente aéreo, alguém sobreviva, se eu desmaiar e não conseguir colocar a máscara de oxigênio em mim, o que vai adiantar eu colocar nele, um bebê de 11 meses? Ele vai conseguir sobreviver sozinho? Então, é bem por aí. A recomendação que eu deixo, a reflexão que eu deixo hoje para vocês é essa. O que nós não temos, nós não conseguimos oferecer para os nossos filhos. Nós não conseguimos dar. Então, vamos olhar para nós, vamos cuidar de nós, vamos preparar o terreno para que cresça e dê fruto. O que nós temos, a gente transborda na vida dos outros, dos nossos filhos, da mesma forma. Ok?